santa paz do Senhor Jesus. Quem está feliz com Jesus? Jesus, irmão, está muito feliz com você também, tá? Porque você está na casa de Deus, está adorando a Ele. E aí, irmão, salve os irmãos na santa paz do Senhor Jesus. Quem está feliz com Jesus? Jesus, irmão, está muito feliz com você também, tá? Porque você está na casa dele, está adorando a Ele. E por mais que você não esteja na casa dele e está fazendo as coisas corretas, Deus está feliz com você também. Porque Deus está feliz, irmão, com todo mundo que está fazendo, cumprindo os mandamentos dele, seguindo os mandamentos dele. Deus não só está feliz com quem está na igreja. Tem muita gente na igreja que estão completamente em pecado, em desobediência a Deus, dentro da igreja. Isso é pastor, obreiro, diácono, todos. Deus quer aquele que cumpra as coisas, né? Faça as coisas que Ele quer e goste, os mandamentos dele. Então Deus está feliz com todo aquele que faz os mandamentos, tá? Que seja dentro da igreja, que seja fora. Irmão, o vídeo passado eu estava em Davi. Eu parei quando Davi entregou o reinado para seu filho, e seu filho agora vai começar fazer o templo de Deus, porque Deus não queria que Davi fizesse o templo, que ele estava com as mãos sujas de sangue, e ele tinha uns pecadinhos aí que ele pagou, tinha matado o seu oficial, ficado com sua mulher, tinha umas mortes aí antes também, então Deus não quis isso. Mas Deus considerou ele como segundo o coração de Deus, tá? E a Bíblia diz que ele foi com Deus até a sua morte, tá? Ele não nos abandonou, Deus, ele pecou. Pecar é uma coisa e desabandonar Deus é outra coisa, tá? Quando você peca, você vai pagar por as consequências, mas Deus não largou você, tá? A Bíblia fala que Deus não largou Davi aqui. Davi, quando pagou tudo, né, com a morte dos seus próprios filhos, Deus continuou com ele. Foi provável que ele foi segundo o coração de Deus, tá? Então, irmão, agora eu vou continuar aqui a história de Davi e Salomão. Agora é do Salomão. A Bíblia diz, irmão, que Salomão, depois que ele oferece 1000 holocaustos a Deus, Deus fala com ele, né, que eu já contei no vídeo passado, e agora eu vou contar aqui, eu vou ler aqui o tempo. Eu não posso passar por essa passagem sem contar o tempo, né, por dentro. Agora você veja só uma coisa que eu vou falar para você. Às vezes você olha assim, mas espera aí, eu vou para a igreja, eu estou dando 10% do meu salário, eu não estou vendo resultado, eu não estou vendo mudança, eu não estou vendo nada. Eu estou só caminhando para a igreja, estou dando meu dinheiro para a igreja e não estou vendo resultado nenhum. Irmão, eu vou contar aqui, tá? Dízimo e oferta na casa de Deus. A Bíblia diz que quando Deus dá para nós, Ele dá com alegria e dá, sabe? Dá e não se arrepende. Então, quando nós dá também, deixa eu acender aqui que está meio claro um pouquinho. Então, quando Deus dá para nós também, Deus dá com alegria, tá? Deus dá com alegria e Ele fica contente comigo, com você. Então, irmão, a palavra de Deus diz que Davi vai construir o templo. E eu vou ler para você aqui agora, tá? Eu vou ler porque é bem comprido. Ó, Salomão constrói o templo 480 anos depois que o povo de Israel havia saído do Egito. No 4º ano do reinado de Salomão em Israel, no mês de Divi, o 2º mês, Salomão começou a construir o templo. O templo media 27 metros de comprimento, por 9 de largura, por 12,5 de altura. Sala de entrada media 4,5 metros de comprimento, por 9 de largura. Isto é a mesma largura do santuário. As paredes do templo tinham janela, que era mais estreita do lado de fora do que do lado de dentro, encostados nos lados, nos fundos do templo. Salomão construiu
3 andares de sala. Cada andar media 2,20 metros de sentimento de altura. As salas do andar de baixo tinham 2,20 metros de largura. Os do andar do meio tinham 2,70 metros de largura. Os do andar de cima, 3,10 metros de largura. Em cada andar, as paredes do templo eram mais finas do que as do andar de baixo. Assim, as salas se apoiavam nas paredes, evitando que as vigas entrassem nessa parede. O templo foi construído com pedras que havia sido preparada nas pedreiras, para que assim, durante a construção, não se ouvisse barulho da martelo, mais chamados ou qualquer outra ferramenta. A entrada para a sala do andar térreo ficava no lado sul do templo. Havia escada para subir ao segundo andar. Terceiro andar, assim rei Salomão terminou a construção do templo, colocando em forro feito de vigas, tábuas de cedro. Salomão construiu 3 andares de sala, encostando nas paredes do templo, lugares com elas por meio de vigas de cedro. Cada andar media 2,20 metros de altura. O Senhor Deus disse a Salomão: se você obedecer todas as minhas leis, mandamentos, eu farei por você aquilo que prometi a Davi, seu pai. Viverei entre os meu povo de Israel neste tempo que você está construindo. Nunca os abandonarei. E assim Salomão terminou a construção do templo. As paredes do templo foram forradas por dentro com tábuas de cedro, desde o chão até o teto. Assoalheiro foi feito de pinho na parte de trás do templo. Foi construída uma sala interna que foi chamada de Lugar Santíssimo. Ela media 9 metros de comprimento. Era separada por uma divisão feita de tábua de cedro, que ia desde o chão até o teto. Lugar santo que ficava em frente ao lugar santíssimo tinha 18 metros de comprimento. Forração do cedro era enfeitada com estrela em forma de cabeças de flores. Toda a parte de dentro da sala era revestida de cedro, para que as pedras das paredes não ficassem aparecendo, como já foi dito na parte de trás do templo. Foi feita uma sala, lugar santíssimo, para nela se colocar da Arca da Aliança. Deus, essa sala media 9 metros de altura. Era toda revestida de ouro, ouro puro. Alta era revestida com tábua de cedro. O lado de dentro do templo era revestido de ouro, e na entrada do lugar santíssimo fora colocada corrente de ouro. Essa santa também era revestida de ouro. Todo o templo por dentro, também o altar do lugar santíssimo, era revestido de ouro. Foram feitos 2 querubins de madeira de oliveira, e os quais foram colocados no lugar santíssimo. Cada um deles media 4,40 metros de altura. Os 2 querubins tinham o mesmo tamanho e a mesma forma. Cada um tinha 2 asas, e cada asa media 2,25 metros de comprimento. Assim, distancia da parte de uma asa até a outra era de 4,5 metros. Os 2 querubins foram colocados no lugar santíssimo, e ele estava de asas estendidas, de maneira que a sua asa era de um cálvado numa parede, e a outra do outro cálvado no outra parede.
No meio da sala, a asa de um tocava na asa do outro. Os dois querubins eram folheados a ouro. As paredes do lugar santo do lugar santíssimo era toda enfeitada com figuras estreladas, representando querubins, palmeiras e flores, até mesmo o assoalho das suas divisões era revestido de ouro. Na entrada do lugar santíssimo foi colocada uma porta dupla, feita de madeira de oliveira. No alto, as cobreiras formavam um arco em porta. As portas eram enfeitadas com figuras estreladas, representando querubins, palmeiras e flores, e as portas os querubins e as palmeiras eram folheadas a ouro. Para a entrada do lugar santo foram feitos batente retangular de madeira de oliveira. Havia duas portas de duas folhas, que era feita de pinho, enfeitado com figuras entrelaçadas de querubins, palmeiras, flores, que também eram folheadas ouro. Em frente do templo foi construído um pátio inteiro, fechado por um muro que tinha uma carreira até gas. Pronto, irmão, é um pouco bem comprido aqui. Eu não vou ler tudo, senão vou passar o vídeo todinho só lendo, mas é bem comprido. Irmão, a Bíblia vai dizer aqui que Salomão, ele não vai passar o que o seu Davi, pai, passou. Porque se você ler aqui a passagem de Davi, você não vai encontrar guerra, batalha. Você não vai encontrar. Você não vai encontrar aqui uma página que vai dizer assim: Salomão pegou seu exército e foi guerrear contra os amorreus, contra os filisteus. Então Salomão teve paz no reinado dele. Deus deu sabedoria para Salomão tão grande que a Bíblia diz que todo Israel pagava imposto para Salomão. E vinha gente de todo lugar, levava ouro, prata, gado, farinha, trigo para Salomão. De todo lugar. Então Deus fez com que todo o reinado de Israel ficasse em paz com Salomão. Você está vendo o que a sabedoria dá? Porém, seu pai Davi só vivia em guerra, né? Era guerra com os filisteus, né? Guerra com todo mundo. E Deus deu paz para Salomão. Irmão, eu tenho uma profecia para você. Uma profecia para você. Deus está trazendo paz para sua casa. Aquela guerra, aquele freio, aquela perturbação, Deus está tirando da sua casa, está tirando do seu filho, do seu marido, da sua esposa, tá? A Bíblia diz que no reinado de Salomão, Deus deu paz para o povo vivia em guerra. A Bíblia diz assim, que desde os 400 anos do povo de Israel, que foi tirado do Êxodo, até o dia de Salomão, foi guerra, frevo. Depois que Salomão entrou, a Bíblia diz aqui que Deus deu paz para Salomão e não teve guerra. Salomão não ajuntou seu povo e foi guerrear com ninguém. Então Deus, irmão, está trazendo paz para você, tá? Vai ter paz na sua casa, vai ter alegria na sua casa, vai ter felicidade na sua casa, porque é o nosso Deus que quer. E isso é Deus que fez isso. A Bíblia diz que Deus fez com que todo o povo gostasse de Salomão. E ele nem guerreava contra Salomão, nem batalhava, muito pelo contrário. Todo o povo de Israel ia lá e aí dava para Salomão e ver a sabedoria de Salomão. Sabedoria de Salomão. E levava presente para Salomão. Todo rei. O rei de Israel era Salomão, mas o povo de todo mundo ia lá e dava para Salomão presente, ouro, prata, trazia de tudo, tá vendo?
Deus, o que Deus faz, irmão, na minha na sua vida é grande, tá? Porém, Ele quer que nós obedeçamos. Sabe o que Salomão fez? Ele ofereceu para Deus 1000 holocaustos. Você viu o templo que Salomão fez para Deus? Revestido de ouro, de prata, tudo. Então, irmão, Deus ele é grande. Deus quer também que você seja grande para Ele. Não fique medindo migalha, sabe? Com o coração preso, com as mãos presas. Ore, busque, tenha força, ânimo, que Deus também é grande, irmão. Nós somos filhos dele. Olha o que a Bíblia diz aqui. Você vai ficar, irmão, de queixo caído. O que eu vou ler aqui agora. Você não vai acreditar. Ó, 1 Reis, Salomão falou isso aqui, ó. Dentro, a fim de realizar os seus atos de culto, aí, Salomão disse, ó, o que Salomão disse com Deus. Isso é bíblico, ó. 1 Reis 8:12. 1 Reis 8:12. A Bíblia diz assim, ó. Dentro a fim de realizar os seus atos de culto, Salomão disse: Tu, Senhor, puseste o sol no céu. Embora tivesse resolvido viver entre as nuvens escuras. Olha só. Lê aí. Irmão, Salomão falou assim para Deus: Tu, Senhor, pusesse o sol no céu. Deus pôs o sol no céu, porém quisesse viver na nuvem escura. Ó, tu, Senhor, puseste o sol no céu, embora tivesse resolvido viver entre as nuvens escuras, mas agora eu construí para ti uma casa, um lugar onde tiverem para sempre. Irmão, eu nunca li esse versículo. Primeira vez. Tá vendo que é bom ler? A Bíblia está dizendo aqui, irmão, que Deus resolveu viver entre as nuvens escuras. Eu achei que Deus vivia, né? Mas a Bíblia diz em Gênesis que Deus habitava nas águas. E as águas eram treva. Treva é a escuridão. Então Deus não deixou viver na escuridão. Tá aqui, ó. Estranho. Eu nunca li esse versículo. Deus resolveu, irmão, viver entre as nuvens escuras. Só que ele pôs o sol para nós. Quer dizer, ele deu o sol para nós, né? Que é a claridão, deu o sol, que é o dia, e resolveu viver no escuro. Você percebeu aqui o que eu estou falando? Que Deus, irmão, deixou nós no claro, na luz, e resolveu viver entre as nuvens escuras. Você percebeu que Ele dá tudo para nós de bom? Quer dizer, Ele é o nosso Deus, né? Resolveu viver nas nuvens escuras, no escuro, e deu a luz para você se clarear. Olha o que Ele fez com os filhos. E nós, cada dia que a gente passa, a gente ainda quer culpar Deus de alguma coisa. Porém, em Gênesis diz que ele vivia nas águas. As águas era escuridão, treva. Deus vivia lá, na escuridão. Deus e seu filho. O seu filho e o pai vivia na escuridão. Deus fez o sol, fez a lua. Mas olha esse versículo. Irmão, é muito interessante. Isso é bíblico, tá? Pega aí, ó. 1 Reis 8:12. Ó, tu, Senhor, puseste o sol no céu, embora tivesse resolvido viver entre as nuvens escuras, mas agora eu construí para ti uma casa, um lugar onde tiverem para sempre. Irmão, e não é Eclesiastes não, nem Cântico, é 1 Reis aqui. 1 Reis. Muito importante, né? Então, tem pessoas que querem culpar Deus de alguma coisa. Irmão, eu não sabia que Deus
eu sabia que Deus tinha dado para nós o seu primeiro filho. O primeiro filho, hein? Jesus. E agora ele deu a luz para nós o dia e resolveu viver nas nuvens escuras. Essa eu não sabia. Por isso que é bom ler a Bíblia, irmão. Cada dia mais que a gente lê a Bíblia, a gente fica mais sábio. E aí, irmão, a Bíblia diz que Salomão, ele fica com Deus, né? Só que no finalzinho, Deus vai sair dele. Bem no finalzinho. Por quê? Ele vai ter tanta sabedoria. Vai ser um homem tão sábio, sabe? Que ele vai arranjar mulher. E Deus fala bem assim. A Bíblia diz que Deus aparece outras vezes para Salomão. E sabe o que ele diz aqui, Salomão? Olha só. Ele, como havia aparecido em Gibeão, o Senhor lhe disse: eu ouvi a sua oração, o pedido que você fez na minha presença. Declarei santo este templo que você construiu como lugar onde serei adorado para sempre. Eu tomarei conta dele, sempre protegerei. Se você me servir com um coração sincero, honesto, como Davi, seu pai, se obedecer às minhas leis, ordenar, fizer tudo o que eu mandar, então eu cumprirei a promessa que fiz a Davi, seu pai, quando lhe disse que Israel sempre seria governador pelos descendentes dele. Mas se você ou os seus descendentes deixarem de me seguir, se desobedecerem às leis, aos mandamentos que eu lhe dei, a se adorar, servir outros deuses, então eu arrancarei de Israel o meu povo, da terra que lhe dei. Também abandonarei este templo, que separei para ser lugar onde devo ser adorado. Aí todo o povo vão desprezar e zombar de Israel. Este templo virará um monte de ruína, e todos os que passarem por perto dele ficarão chocados e espantados, perguntarão: por que foi que Deus fez isto com esta terra, com este templo? E a resposta foi porque os israelitas abandonaram o Senhor, seu Deus, que tirou os desaparecidos dele do Egito. Ele seguiu outros deuses e os adoraram, outros serviram. Foi porque o Senhor fez com que toda esta desgraça caísse sobre ele. Salomão levantou 20 anos para construir o templo, o seu palácio, rei Irão, da cidade de Tiro até a cidade de Heron. Irmão, Deus já estava conhecendo Salomão. Salomão começa muito bem, oferecendo 1000 holocaustos, fazendo um templo para Deus muito grande. Só que Salomão estava fazendo, sabe? Deus já mandou uma real para ele aqui, ó. Salomão, irmão, estava arrumando mulher. E quando Deus fala para ele estava indo nos lugares e estava pegando algumas mulheres para ele, trazendo mulher. O pecado dele foi mulher, Salomão. Embora Davi também tinha pecado com mulher, né? E a Bíblia vai dizer, irmão, aqui que Salomão vai nos países vizinhos. Ele batia todos os países, todos os países. A Bíblia diz que os países, né, daquele Oriente Médio, ia à casa de Salomão e levava presente: ouro, prata, mirra, alimentação, espécia, em tudo. E Salomão ia aos países vizinhos mostrar a sua sabedoria. E naqueles lugares
uns países vizinhos adoravam outros deuses. E tinha princesa e rainha. E Salomão começou a se interessar por algumas rainhas, algumas princesas. E o que é que ele fazia? Chamava elas para ser sua esposa e sua mulher. Porém, a Bíblia diz que essas mulheres tinham outros deuses, adoravam outros deuses. Não era o Deus de Abraão, Deus de Jacó. E a Bíblia disse que Davi, seu pai, cumpriu a sua promessa, adorou a Deus até o resto de suas vidas. Mas se Davi desobedecesse, se Salomão desobedecesse, aquela igreja, a igreja que Salomão fez, ia virar ruína e todo Israel ia saber que Deus os abandonou. Então, irmão, isso Deus manda R$1 para mim e para você. Nem adianta você oferecer para Deus sacrifício, oferta e para comprar Deus. Deus não se vende. Deus quer, irmão, que você adore Ele até o fim de sua vida. E Ele não quer também que você peque. Tá? Salomão aqui, ele vai pecar contra Deus. Vai pecar feio. E Deus vai sair fora de Salomão. Olha só, quem era Salomão? A Bíblia diz logo no começo, Deus amava Salomão. Logo no comecinho aqui, bíblico. E agora, Deus vai sair de Salomão. Sabe o que ele vai fazer? Aqui, a Bíblia diz que ele viaja num país. Esse país ele conhece. Ele já conheceu várias mulheres, né? Ele teve 700 concubinas, né? Eu vou contar aqui, o tanto de mulher que ele teve, e concubinas. Salomão, todos os anos o rei Salomão recebia mais ou menos 20.000 quilos de ouro, além do imposto pagos pelos comerciantes dos lugares do comércio, de todos os países, ele recebia. Quando Salomão se afasta de Deus, eu vou ler aqui, para você não dizer que eu estou, falando besteira. Eu vou ler. É melhor ler do que falar. Salomão afasta de Deus. Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do rei do Êxito. Ele começou com mulheres estreias, com mulheres dos países do Moabe, Amon, Edom, Sidom. Casou com elas mesmo, sabendo que o Senhor Deus havia ordenado aos israelitas que não casasse com mulheres estrangeiras, porque elas fariam com que os corações deles se voltassem para outros deuses. Salomão casou com 700 princesas e também teve 300 concubinas. Elas fizeram com que ele se afastasse de Deus. Quando ele já estava velho, fizeram com que o seu coração se revoltasse para deuses estrangeiros, e ele não foi fiel ao Senhor, seu Deus, como Davi, seu pai. Havia sido Salomão, adorou Astarote, deusa de Sidom, Moloque, nojento, que Deus de Amon. Ele pecou contra o Senhor, não foi fiel a Deus, como foi Davi, seu pai. Havia sido na montanha que ficava a leste de Jerusalém. Ele construiu um lugar para adoração de Quemon, nojento, de Deus de Moabe. Um lugar para adoração de Moloque, nojento, Deus de Amon. Também construiu lugar de adoração, onde todas as suas mulheres estrangeiras queimavam incenso e oferecia sacrifício aos seus próprios deuses. O Senhor Deus de Israel havia aparecido a Salomão
2 vezes lhe havia ordenado que não adorasse Deus estrangeiro. Mesmo assim, Salomão não obedeceu ao Senhor, mas afastou-se dele. Por isso, o Senhor ficou muito irado com Salomão e disse: você quebrou a sua aliança comigo, desobedeceu os meus mandamentos. Por isso eu vou tirar o reino de você, vou dá-lo a um dos seus oficiais. No entanto, olha só, irmão, o que Salomão fez. Por amor a Davi, seu pai, eu não farei isso enquanto você estiver vivo, mas durante o reinado do seu filho. E não tomarei dele o reino inteiro, mas deixarei que ele fique com uma tribo, por causa do meu servo Davi, por causa de Jerusalém, que escolhi para ser minha cidade. O Senhor Deus fez com que Haddad se virasse contra Salomão. Haddad era da família do rei de Edom. Muitos antes disso, quando Davi tinha conquistado Edom, Joabe, comandante do exército de Israel, havia ido até lá para sepultar os mortos. Você viu, irmão? Agora, Salomão começa a visitar os países. Ele já estava aqui um pouco de idade, mas não é tão assim. E nessas viagens que Salomão fazia, ele via as princesas, via a rainha, e aí ele se interessava por elas. Todas. Você viu aqui o tanto de mulher que ele tinha? O tanto de mulher que ele tinha, você viu? 300 mulheres e 700 concubinas. Então, o problema de Davi era mulher. Pecou completamente, né? Foi tomado o reinado por um tempo, voltou. Agora, Salomão. Antes de Davi, estava Saul. A Bíblia diz que Saul não teve mulher, só teve a mulher dele. Mas Deus não quis, porque ele desobedeceu a lei de Deus. Só que você percebe que Saul não tinha mulher nenhuma, só a mulher dele. A Bíblia diz que ele não pecou com mulher. Não pecou com mulher nenhuma. Mas Deus não quis ele, porque ele desobedeceu a lei de Deus. E ele era mau, né? Também. Ele era mau. Só que Davi pecou com mulher. Só que você percebeu que Deus não saiu de Davi. Ele pagou as consequências. Então, irmão, isso quer dizer que Deus ele trabalha com a gente de várias formas. Se você é uma pessoa que pega com mulher, porque mulher foi Deus que deu para nós, mas é para ter a mulher que Deus deu, uma mulher só. Então Deus aí pode estar com você, igual teve com Davi, pegou só com mulher. Mas Saul não pegou com mulher, mas simplesmente ele pegou com o seu próprio coração, desobedecendo a Deus, né? Outras. Então, você tem que ser uma pessoa que obedeça a lei de Deus, nem com mulher, e obedeça de outra forma. Salomão começou a obedecer, mas agora, ó, no final, ele peca feio. Você vê? Então, irmão, Salomão, ele começa, sabe, rico, sabedoria, riqueza, só que ele morre, irmão. Salomão morre desobedecendo a lei de Deus por completo. E ele adorou outros deuses, ofereceu sacrifício, ofereceu holocausto e ficou adorando outros deuses, e Deus se irou com ele. Porém, Deus falou assim, ó, vou dar só uma tribo ao seu filho, uma tribo, e o outro vou dar o Haddad. Haddad ia ficar contra Salomão. Está vendo, irmão? Quando você desobedece a lei de Deus, os seus descendentes pagam também. Ó, quando Davi morreu,
deixou todo o reinado para Salomão, todas as tribos, era 12 tribos. Agora o seu filho vai morrer e Deus vai deixar uma tribo só, uma tribo. Então quer dizer, Salomão foi pior do que Davi. Davi deixou 12 tribos para Salomão, enquanto Salomão vai deixar para o seu filho uma tribo só, por causa do pecado. Tá vendo? Então quer dizer, se você pecar, desobedecer a Deus, o seu filho, o seu neto, o seu bisneto, vai pagar as consequências. Deus, ele faz isso. Então, quando você obedece a Deus, até os seus descendentes, irmão, será abençoado. Será abençoado, será sucedido. Quer dizer, quando você peca, você só não peca contra você. Você peca contra os seus filhos, contra o seu pai, contra Deus, e até os seus descendentes, irmão, vão sofrer por sua causa. Por sua causa ele vai sofrer, vai pagar as consequências. Então, irmão, não peque não, tá? Não desobedeça a Deus, porque o seu filhinho, a sua filhinha, os filhos do seu filho vai sofrer também por sua causa. Você viu quanto custa o pecado? Quanto custa a desobediência a Deus? Irmão, o preço é altíssimo. Alto. E agora, irmão, o pior pecado que Salomão fez foi adorar outros deuses, uma coisa que Davi nunca fez. Davi nunca desobedeceu a Deus. Ele desobedeceu a Deus com mulher, mas para adorar sempre foi a Deus, tá vendo? É o que dá, irmão, tá? Irmão, o vídeo já tá longo, tá? Eu vou parar por aqui, senão vai ficar muito longo o vídeo, e aí não vai dar para, tá? Irmão, quando eu termino aqui a pregação, eu faço uma oração. Essa oração é para cura e libertação. Porém, a cura, Deus me deu a licença, né? Para curar. A libertação é você e Deus, tá? Mas eu programo aqui o Deus. O nosso Deus, ele cura e liberta, né? Santifica e leva para o céu. Então, você que precisa de uma cura, de uma libertação, tem 2 gestos aqui que eu faço. Um é levantando a mão assim, ó. Levanta a mão, tá? A outra é pegada na mão assim. Você pega na mão, segura e faz uma corrente com Deus. A Bíblia diz que tudo que liga na terra é ligado no céu. Porém, eu digo, o que liga no céu não liga na terra. Porque tudo que liga no céu é coisa linda, coisa maravilhosa, né? Então, se ligasse no céu, a terra era um paraíso, né? Já pensou? Tudo que liga no céu, liga na terra? A terra é um paraíso, irmão. Agora, as coisas que ligam no céu, na terra aqui, tem que ser coisa boa, para poder ser ligado no céu, tá? Então, irmão, faça aqui esse gesto, tá? Deus vai entrar com providência e vai dar a sua cura, a sua libertação, tá? Ó, levanta a mão ou pega na mão assim, tá bom? Deus querido, tá no Pai, Deus de maravilha, Deus de cura, Deus de libertação, Deus de milagre, Deus que veio, papai, na terra, trouxe para cada um de nós, papai, a licença, papai, a programação de cura e de libertação, papai. O Senhor disse que em todo nome, papai, nós curamos, em todo nome, papai, nós libertamos, em todo nome, papai, nós faremos maravilha, papai. É que eu te peço, papai, em todo nome, que o Senhor venha, papai, a cada um de nós agora, papai. Cura e liberta, meta a mão, papai, no nosso corpo, meta a mão na nossa pele, meta a mão no nosso interior, papai, assim como o Senhor mandou, papai, Moisés, papai, pôr a mão no peito e a mão ficou, papai, leprosa. Da mesma forma, o Senhor mandou retornar a mão, papai, no peito e a mão, papai, voltou limpa, igual o restante do corpo. Assim, papai, eu te peço também que o Senhor, papai, põe a mão, papai, nessa lepra, põe a mão nessa doença, põe a mão, papai, nessa enfermidade, põe a mão, papai, nessa causa desse homem, dessa mulher, papai, se for, papai, um espírito maligno, papai, se for uma cura, se for libertação, papai, se for um vício de cachaça, se for um vício de droga, se for um vício, papai, que ele não quer, papai, libertar, que é um espírito, o Senhor expulsa, papai, esse espírito maligno, expulsa, papai, esse mal, papai, da vida da casa dessa mulher, na vida da casa desse homem, papai, liberta, papai, esse homem, essa mulher, papai, em todo nome de Jesus, papai, que eu te peço. Que o Senhor vai, papai, à casa desse homem, papai, e liberta de todo o mal, papai, santifica e cura, papai, que dessa forma nós vamos, papai, dar, papai,
para ti o melhor, papai, da oração, papai, vai voltar de novo, papai, a santidade, voltar a comunhão contigo, papai, que o Senhor pede para cada um de nós, papai, que o guerreiro, papai, que é guerreiro, ele tem que ir até o fim, papai, entra na casa dessa mulher, entra na casa desse homem, papai, cura e liberta, papai, a casa, para os filhos, Pai, dele e dela, papai, que é para que, papai, nós viemos cada vez mais, papai, ficar contente, papai, na tua casa de oração, papai. Vai ao encontro agora, papai, de cada um, papai, cura e liberta. Em todo nome, papai, eu te peço, entra com providência, manda anjo, papai, na casa dele, na casa dela, papai, santificando, curando e libertando, papai, toda a família. É isso que eu te peço e te agradeço. Amém. Então, irmão, faça essa oração aí, tá? Que tem que crer. Alguém tem que abrir a boca e falar e programar. Deus não vai ouvir você sem sair som nenhum, né? Deus fez os céus, Deus fez a terra, Deus separou, né, as nuvens, tudo programando. Como é que Deus vai ouvir uma coisa sem sair nada? Ninguém ouve isso, né? Deus lê por dentro, mas a Bíblia diz, tudo que tu pedindo crendo em oração será feito, tá? Então peça aí, não tenha receio, tá? Não seja orgulhoso, tá? Porque o orgulho acaba com a gente, tá? Faça essa oração e Deus vai fazer o seu pedido, tá bom? Em nome de Jesus te agradeço, até a próxima.